Olá, seja bem-vindo ao programa Essência. Com certeza suas perguntas serão respondidas e eu já te convido para que você clique no link que está aqui na descrição desse vídeo para que você possa assistir a este sermão em primeiro lugar. Mas, em segundo lugar, nós também temos um outro link para que você possa fazer a sua pergunta online ou você possa também dizer, olha, eu quero participar aí pessoalmente, quero perguntar, quero falar com o pregador. Nós convidamos então para que você faça isso. Bom, hoje nós temos aqui o pastor Merlington de Oliveira. Ele é coordenador do curso de psicologia da Faculdade Adventista do Paraná. Temos também aqui a Regina, que é membro aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia do JuVV. E temos a Amanda. A Amanda faz parte da equipe de recepção aqui do JuVV. Sejam todos bem-vindos. Obrigada. Pastor Merlington, nós temos algumas perguntas. Está preparado? Opa, vamos lá. A primeira pergunta que nós temos aqui diz: a história de Jó é muito polêmica. Deus não precisava provar nada a nenhuma criatura do universo. Fazendo isto, pessoas inocentes morreram e muita dor e sofrimento ocorreu. Estaria Deus enfraquecido perante o universo, tendo de provar o que se ele é o tudo? Olá, Luciana, Amanda, Regina e querido amigo, amiga que está nos acompanhando aqui. Uma pergunta muito significativa, né? Muito profunda também, inclusive. Eu vou tentar aqui, em algumas palavras, poder esclarecer um pouquinho, clarear um pouquinho essa informação. Quando Lúcifer rebelou contra Deus, o caráter de Deus foi colocado à prova, né? A lei de Deus foi colocada à prova. E a insinuação de Lúcifer no céu era: ninguém consegue lhe obedecer porque o que você pede é exagerado demais. Então Deus deu liberdade. Na verdade, cada criatura já foi criada com essa liberdade, né, de fazer escolhas. E Lúcifer tomou a decisão de poder questionar Deus. Essa ideia luciferiana, ele meio que se espalhou. E Deus precisava dar tempo e oportunidades para Satanás provar se ele tinha razão ou não naquilo que acusava Deus. E por isso que Satanás não foi eliminado de imediato, porque essa é uma outra questão que se faz, né? Mas por que Deus, se Deus é poderoso, por que não eliminou logo Lúcifer de imediato? Se ele tivesse feito isso, muito possivelmente teria dado razão ao que Lúcifer dizia. Tá vendo aí? Foi só alguém ir contra que ele já foi lá e destruiu. E nem ele teria como dizer isso mais, porque ele já estaria destruído, né? Mas os outros seres vivos do universo. Então, quando Satanás veio à Terra e fez da Terra o seu campo de prova, digamos assim, Deus permitiu que ele escolhesse algum lugar e ele veio até a Terra e ele foi recebido aqui na Terra. Ele não veio como intruso. Ele não invadiu. Quer dizer, ele invadiu porque ele usou uma forma de enganar a humanidade na época, que era Adão e Eva. Mas ele foi recebido por Adão e Eva. Então ele meio que tomou posse, digamos, entre aspas, da terra com permissão, dados por Adão e Eva. No caso de Jó, desde que ele foi aceito na terra, ele começou a demonstrar para o universo qual era o seu real caráter. E Deus precisava dar margem para ele fazer isso, porque senão o questionamento acerca de Deus continuaria, a dúvida permaneceria. E, infelizmente, a pessoa que fez a pergunta tem razão, pessoas inocentes têm pagado um preço alto por conta disso, né? Mas, de todos os inocentes, quem pagou o maior preço foi o próprio Deus, né? Porque ele se deixou ser colocado à prova, ele se deixou ser questionado nessa forma de Deus de ser, né? Ele se deixou ser questionado, colocado à prova. E depois ele mesmo assumiu em si, no caso, quando se fez Jesus entre nós, né, Deus presente entre nós, ele assumiu em si todas as consequências do que Satanás estava provocando. Então é verdade, infelizmente nós estamos numa guerra, toda guerra sempre tem ali, como se diz aí no popular, né, os danos colaterais, infelizmente, mas nós temos que pensar numa seguinte perspectiva: tudo que está acontecendo aqui é passageiro.
Então, os filhos de Jó, por exemplo, que sofreram, servos de Jó, que eram inocentes, digamos assim, e sofreram o que sofreram, morreram. Mas se eles, no período de vida, foram fiéis às ordenanças divinas, eles têm a vida eterna prometida e garantida. Então, embora eles tenham pagado um preço assim ruim pelo que experimentaram aqui, ou seja, morreram antes do que deveriam ter morrido, morreram cedo, jovens ainda, contudo, a vida eterna deles foi garantida. E quando a gente compara o que Deus tem preparado para nós em termos de eternidade, o que nós enfrentamos e vivemos aqui, às vezes, algumas situações aqui são melhores que aconteçam mesmo. O apóstolo Paulo, ele dizia assim: o morrer para mim é lucro. Porque ele entendia que se a morte dele fosse antecipada, ele teria menos tempo de pecado e de erros. E as probabilidades dele cometer um pecado que o deixasse fora do céu também seria reduzido. Mas ele morreu no tempo adequado que era para ele morrer. Então, assim, resumindo tudo isso, como eu disse, né, é uma pergunta muito profunda, complexa e que realmente merece uma reflexão assim, bem significativa. Mas resumindo tudo que eu disse, de fato, há inocentes que têm pagado um preço alto, mas não é por provocação divina, é por insinuações e ações do inimigo. Esse inimigo precisa de um tempo para provar quem ele é e para Deus ser evidenciado quem ele é também. Isso não é uma fraqueza de Deus, pelo contrário, mostra a força que Deus é. E a maior evidência da força de Deus foi quando ele mesmo, inocente como é, assumiu todas as consequências que o pecado provocou, né? Que Lúcifer provocou. E todos esses que têm sofrido, um dia serão, digamos, entre aspas, recompensados, digamos assim, né? Porque Deus tem uma herança guardada e garantida para todos, numa condição muito maior e melhor do que a que temos vivido aqui na Terra. Em linhas gerais, a gente tivesse aí mais umas 2 horas, a gente ampliaria um pouquinho mais algumas informações, né? Então, querido amigo ouvinte, querida amiga, de alguma maneira eu espero que essa informação tenha sido útil e tenha lhe ajudado a refletir assim, de uma maneira bem significativa quanto amor Deus tem por todos nós. Muito bem. Regina, por favor. A minha pergunta vai dirigido mais à família, né? O lar. Porque nós vemos que hoje em dia a tecnologia, a evolução, né? Então Satanás tem usado esses meios para atacar muito a família, né? Destruir os lares, né? E eu queria que você me desse o ponto de vista da educação, como é importante a educação adventista, né? Hoje o sermão foi baseado nisso, na educação, né? Eu achei muito importante para os pais ali presentes, né? Ver como é fundamental criar aqueles que podem, têm condições, né, que hoje está bem mais acessível, né, frequentar um colégio, né, a importância do ensino adventista, da educação adventista na vida da família. Muito obrigado, irmã Regina, pela pergunta, bem significativa, bem profunda também. Dentro do âmbito dos estudos da psicologia, quando se trabalha os conceitos de paternidade e maternidade, se considera pai e mãe aquele ser biológico que dá origem à nova vida, né? Então, pela participação que cada um tem, o homem, a mulher e a nova vida surge. Mas muitas vezes a condição de paternidade ou maternidade, por circunstâncias quaisquer que sejam, não é exercida pelo pai ou pela mãe biológica. Então, pessoas que substituem esse pai, essa mãe biológica, acabam assumindo essa função, né? E aí a senhora comentou que, de fato, infelizmente, há muitas crianças que não têm tido assim, uma paternidade tão significativa, mesmo os pais estando presentes, né? Porque às vezes o pai biológico pode estar ali no seio da família, mas não ser necessariamente alguém presente, né? Por muitas circunstâncias. E muitas vezes a referência que a criança tem acaba tendo que ser buscada em outra pessoa. A educação adventista, uma das suas finalidades é esta. Primeiro, ser uma parceira dos pais presentes na vida dos seus filhos, sejam eles pais biológicos ou pais que estejam ocupando essa função, como crianças adotadas, por exemplo, e junto com essa parceria proporcionar à criança o melhor processo de desenvolvimento que ela pode ter, do seu caráter, da estruturação da sua personalidade, da sua formação acadêmica e mais adiante profissional também, assim por diante, né? Mas a gente sabe também que, como a senhora mencionou, infelizmente há muitas situações de estruturas familiares que estão um pouco desorganizadas. E aí, então, a escola adventista pode oferecer uma educação que, às vezes, a criança não consegue encontrar em casa, né?
E aí se torna uma referência. E para alguém que começa desde cedo na educação adventista, ele vai ficar aí desde a alfabetização até, digamos, o ensino superior, pós-graduação, né, até mestrado nós temos nas nossas instituições hoje, e doutorado também na área de teologia. Então essa pessoa pode encontrar ali essa referência, entre aspas, paterna e materna, né, e se tornar um exemplo. O professor, ele de alguma maneira é uma referência para nós todos. Em algum momento passamos pela escola, e se eu pedisse assim para nós nos lembrarmos, né, os amigos que nos acompanham, um professor na infância que foi assim aquele modelo que o fez tomar algumas decisões significativas. E o diferencial da educação adventista é que a educação adventista trabalha sustentada por princípios e valores bíblicos. Então esse é um ato que distancia muitas vezes a educação adventista de outros modelos. Os valores bíblicos são bem fundamentados. Então é importante, muitas vezes, nesse movimento tecnológico, como a senhora mencionou hoje, ter essa presença humana ali, né? Sustentando não só um relacionamento saudável, mas também a implementação dos valores, né? E no nosso caso, particularmente, os valores bíblicos cristãos, né? Muito obrigada. Opa. Amanda. Então, a pregação de hoje teve a temática de escolhas e família. Então eu questiono, como que uma pessoa que está aderindo agora os princípios adventistas pode trazer esses princípios para dentro, né, para o seio da sua família, sem que seja uma imposição? Porque até foi citado hoje, se me amas, guarda os meus mandamentos. Então, às vezes, eu posso tomar a decisão de aceitar a Deus, e como eu posso trazer isso para dentro da minha família, sendo que a família ainda não tomou essa decisão? Olha, Amanda, muito significativa também esse questionamento. É uma realidade que a gente vê acontecendo, né, em muitas famílias. Às vezes uma pessoa da família, ela toma conhecimento, né, do Evangelho, que se aproxima do Evangelho, e no nosso caso passa a frequentar os momentos da igreja adventista, por exemplo. Isso acontece em outras denominações também, mas no nosso caso em específico. Houve um pensamento lá na nossa reflexão de hoje, trazido da escritora Ellen White, onde ela diz que cada um de nós temos uma individualidade. E a nossa individualidade, ela tem o seu tempo próprio. Às vezes tem uma pessoa que, quando nasce com 2, 3 anos de idade, gosta de comer abacate, por exemplo. Tem outro que só vai gostar de abacate aos 25 anos de idade. Passa esse tempo todo da vida achando abacate a pior fruta que existe, daqui a pouco acaba gostando também. Então cada um tem o seu tempo, o seu modo de se desenvolver. E isso diz respeito à vida espiritual também, né? A gente observa até entre os discípulos de Jesus, né? Haviam aqueles 3 que eram mais próximos dele e que parece que tinham um apego mais espiritual com ele, os outros eram mais afastados, e tinha o próprio Judas, né, que teve o resultado que teve no final das contas. E eles só foram assim alcançar uma maturidade muito tempo depois que Jesus voltou para o céu, inclusive. Então, um elemento que a gente tem que levar em consideração dentro desse aspecto é a individualidade que cada um tem e o tempo que cada um precisa para se desenvolver enquanto pessoa. Inclusive, como eu volto a mencionar, no aspecto espiritual. Então, o que a gente pode fazer? Se eu sou alguém que está conhecendo o Evangelho, conhecendo a Igreja Adventista, por exemplo, agora me aproximando desse movimento, eu preciso entender que a minha experiência não vai ser exatamente a experiência que o outro tem dentro da minha família. Veja um exemplo bíblico, Esaú e Jacó. Foram filhos gêmeos, criados pelo mesmo pai e pela mesma mãe, mas cada um teve um estilo de vida diferente. E no caso de Esaú, por exemplo, o estilo de vida de Esaú era tão intenso que ele chegou a desejar matar o irmão. O irmão teve que fugir. 20 anos depois é que Esaú e Jacó se encontram novamente, e aí Esaú, ao invés de matar o irmão, o abraça e dá um beijo, né? Bem diferente da intenção de 20 anos atrás. Quando a gente olha o desenvolvimento de Jacó, que era um irmão gêmeo de Esaú, criado pelo mesmo pai e pela mesma mãe, a gente percebe que ele teve um desenvolvimento mais significativo desde cedo. E Esaú só foi ter um aprofundamento espiritual mais tarde na vida. Então, depois que Jacó fugiu, naquele período de 20 anos que eles estiveram separados, o amadurecimento espiritual em Esaú foi se desenvolvendo de tal maneira que 20 anos depois, quando eles se encontraram, a intenção de Esaú em relação a Jacó já havia sido alterada. E ao invés de matá-lo, eles se abraçam, se beijam, choram juntos e assim por diante. Então, Amanda,
Esse é um elemento significativo. Eu preciso entender que eu tenho o meu próprio tempo e eu vou desenvolver a minha maturidade espiritual dentro da minha jornada de vida, e eu preciso respeitar o outro, que dentro do seu tempo. E aí eu volto a mencionar aqueles 2 versos bíblicos que eu mencionei no sermão, que a gente não leu, mas eu só mencionei, que estão lá no livro de Efésios e se repetem em Gálatas, quando a Bíblia diz assim, olha, primeiro, desenvolva o domínio próprio, né? Está lá, é um dos frutos do Espírito, inclusive, né? O domínio próprio. Então, desenvolva o domínio próprio. Ou seja, eu desejo para o outro o que eu estou experimentando, mas eu não devo impor sobre o outro que eu estou experimentando. Então, eu preciso ter esse domínio próprio, me controlar. Não quer dizer que eu vou ficar calado, mas eu posso falar dentro de um respeito ao outro, né? E o outro verso bíblico é suportáveis uns aos outros, né? Então, quem ainda não está em desenvolvimento como eu já estou, precisa me suportar para que a gente possa ter uma boa convivência familiar. E eu, que talvez já esteja um pouco mais desenvolvido, preciso suportar o outro, entendendo que ele tem o seu próprio tempo também, né? E eu penso, Amanda, que dessa maneira a gente pode contribuir de alguma forma para que a nossa família possa ser a melhor e mais estruturada possível, inclusive no aspecto espiritual também. Pastor, qual a essência do sermão? Se me permitir, eu vou destacar um pouco, mais do que uma, mas não muitas. Primeiro, a essência do sermão é assim, a princípio. Somos seres que precisam tomar decisões constantemente, né? E em todos os aspectos da vida, mas principalmente em servir ou não servir a Deus. Essa é a essência básica. Segunda, como fruto dessa primeira essência, no que diz respeito à família, né, porque a gente hoje fez uma pré-abertura da Semana da Família que a igreja vai ter, conhecer qual é o propósito de Deus para a minha família. Então, essa é a segunda essência. Terceira, entender que há uma guerra declarada, aquela que vem lá de Jó, né, que foi perguntada. A guerra está aí declarada. Deus e Satanás, o bem e o mal. Então, de que lado nós estamos? E, por fim, a última seria nos respeitarmos uns aos outros como membros da família que somos, dentro daquela perspectiva que a gente já conversou aqui, do que a Amanda propôs para a gente refletir, né? Então, eu destacaria, se me permite, esses 4 elementos como a essência do que foi a mensagem bíblica de hoje. Muito bem, obrigada, pastor. Bom, nós agradecemos muito a participação de todos e convido então o pastor para que possa fazer a nossa oração aqui para nós encerrarmos. Pois não, vai ser um prazer. Querido Deus e bom Pai, muito obrigado por cada bênção e cada oportunidade que o Senhor nos dá. Como essa que tivemos de estarmos hoje em Tua casa, reunidos, cantando, orando, estudando a Tua palavra, e no momento do culto divino destacando um tema básico que foi a família, a partir das perspectivas do que a Tua palavra nos ensina. Que o Senhor continue nos abençoando e que em todo tempo, amando a Ti, saibamos como viver em harmonia com a Tua vontade e com os Teus mandamentos. Dá uma bênção muito especial sobre a vida da Luciana, da Amanda, da Regina, que dia a dia elas continuem sentindo cada vez mais intensamente a Tua presença ao lado de suas vidas. Que também esta Tua presença seja significativamente experimentada na vida de cada amigo, de cada amiga que está assistindo agora esse momento. Que aonde quer que alguém esteja nesse instante, o senso da Tua presença e da Tua bênção tome conta do coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.